de Cidadania no ar. Olá, eu sou a Adriane Assis, sou e falo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou formada em jornalismo, especialista em comunicação empresarial e me especializando em juventude contemporânea. Eu coordeno projetos na área de assistência social e faço parte da movimentação Juventude Negra Política. Sou cogestora e coordenadora de comunicação. E hoje estou aqui como mediadora desse encontro. E eu sou a Maiara Evangelista. Sou e falo de São Paulo, sou jornalista, especialista em teoria e práticas da comunicação, mestre em linguística e análise do discurso, educadora, praticante e eterna aprendiz de comunicação não violenta e atualmente trabalho na comunicação do Delibera Brasil e vou fazer a facilitação desse encontro. Bom, estamos aqui hoje com a Fernanda Império e a Patrícia Lacerda do coletivo Delibera Brasil. E o nosso podcast é sobre o programa de Cidadania, uma iniciativa que já está dando o que falar em todo o território brasileiro. Ele traz a prática do mini público, uma forma inovadora de repensar a democracia. Olá, Fernanda. Olá, Patrícia. Gente, a Fernanda curte ser chamada de Fé, então a gente mantém esse carinho com ela. Bom, nós agradecemos vocês terem aceito o convite para esse bate-papo. E para começarmos, conta para quem está ouvindo quem é a Fé Império e quem é a Patrícia Lacerda. Um prazer estar aqui com vocês. Ai, quem é Patrícia Lacerda? Vou tentar. Quem está sendo a Patrícia Lacerda? Eu sou mineira, radicada no Rio de Janeiro, e minha formação inicial é psicologia social, e dentro disso eu fui trabalhando em vários pontos e me apaixonei pela educação. Fiz um mergulho profundo na educação brasileira, mestrado, doutorado, trabalhei sempre pensando nas políticas públicas de educação. Nesse caminho, eu conheci a Ana Lima, fazendo avaliação, fazendo também projetos de formação de leitura, né? E eu trabalhei no Instituto CIA durante quase 9 anos, coordenando a área de Educação, Arte e Cultura, e a gente fez vários projetos juntos. E nesses bastidores, a Ana começou a me falar de uma coisa que estava acontecendo bem embrionária, que era o Delibera Brasil. Eu fiquei muito interessada, e quando ela com a Silvia começaram a pensar em responder o edital do NED, elas lembraram de mim, me chamaram para começar a bater uma bola. E aí eu fiquei super interessada e foi assim que eu vim parar aqui. Eu sou a Fé Império, eu tenho 57 anos, trabalhei muito tempo com área de pesquisa de mídia, depois eu fui saindo desse mundo mais corporativo e fui para uma biografia mais de ativismo social. Trabalhei na área de cultura, trabalhei com ações em turismo também. E agora, mais recentemente, tive o prazer de ser convidada a fazer parte do coletivo Delibera Brasil, sou uma das cofundadoras, e também trabalho em parceria com a Rede de Conhecimento Social, em escutas e oficinas de participação e construção coletiva do conhecimento. Para começar, que bicho é esse de mini público? Conta um pouco para a gente como que surgiu, como que funciona e qual que é a diferença dele para outro tipo de participação. Então, o mini público é uma forma diferenciada de participação cidadã, é uma inovação democrática. Surgiu inicialmente nos Estados Unidos e depois migrou para a Europa. É um formato diferenciado no sentido de participação, porque, primeiro, ele é baseado num sorteio dos cidadãos. Então, na verdade, você é convidado a participar como um cidadão comum, um cidadão de um país ou da cidade, enfim, um cidadão, você é chamado a participar. Isso já é uma grande inovação, porque normalmente nos processos onde existe participação da sociedade, formatos como audiência pública ou consultas públicas, normalmente quem vai participar é a pessoa que já é interessada naquele assunto. Então, a deliberação cidadã, ela tem uma busca proativa do cidadão que vai participar.
Então, imagina você, que você pode estar aí na sua casa e chega um convite para você participar de uma decisão sobre o município de São Paulo, ou sobre o Brasil, ou sobre uma questão de política pública polêmica. E isso já, por si só, é uma grande inovação. Então, parte de um princípio que muitas pessoas são chamadas e depois é sorteado um grupo menor, normalmente, enfim, no formato que a gente tem feito, de 30 a 40 pessoas, existem deliberações com mais pessoas, mas não é sempre uma grande quantidade, é um grupo representativo daquela população, né, é onde o problema incide, e aí essas pessoas vão passar a deliberar sobre o assunto. Então, tem essa característica bem diferente, que é trazer o cidadão comum que está na sua rotina, na sua vida cotidiana, a participar de um processo decisório sobre uma política pública. A outra diferença também, básica, é que o mini-público, ele prevê uma deliberação, né? Deliberação cidadã, o mini-público, ele prevê uma tomada de decisão. Então, diferente de outros processos de consulta, quando você faz uma consulta quantitativa ou uma pesquisa de opinião sobre um determinado assunto, o mini-público ele tem uma etapa informativa e prevê uma tomada de decisão, uma recomendação sobre o assunto. Então, as pessoas são convidadas a participar, tem um sorteio, onde, enfim, o cidadão, as pessoas têm a probabilidade de serem chamadas, né, igualitária. Elas passam por uma etapa informativa, onde elas recebem diferentes visões sobre aquele problema, e depois elas vão fazer uma deliberação coletiva, pensando numa melhor recomendação para aquele problema. Então, assim, o mini-público, se você pensar, para dar um exemplo, talvez fique mais fácil a compreensão, né? Uma questão polêmica, por exemplo, sei lá, desarmamento, questão das armas no Brasil. É uma questão super polarizada, onde você tem um lado que super defende, um lado que é super contra. Se você fizer uma pesquisa de opinião, você vai chegar à conclusão que X% da população brasileira é a favor, X é contra, mas você não sai desse dilema, né? Então, você vai pela maioria quantitativa, 50% é contra, sei lá, 60% é contra, então nós não vamos fazer, e você não sai desse lugar da onde a questão tem nuances, né? Ela não é só preto no branco, mesmo uma questão polêmica como a arma. Tem a questão de quem mora no campo, tem a questão, enfim, de quem tem profissões de risco, enfim, tem vários aspectos aí. Então, numa deliberação, você vai trazer esses dois pontos de vista para as pessoas, né? Quem é a favor e por quê, quem é contra e por quê, e o grupo vai tentar, enfim, a busca do público é chegar a um consenso, né? Então, você provavelmente vai chegar numa recomendação que não vai ser nem tão preto no branco, você pode chegar e você acaba facilitando a construção do consenso e a resolução desses dilemas, que às vezes são questões que são muito polêmicas, né? Outras questões, como, por exemplo, a questão do clima, né? Que na Europa, na França, na Europa, em vários lugares, estão fazendo várias assembleias cidadãs sobre essa questão. Por quê? Porque é uma questão que envolve todo mundo, que tem pessoas que negam, tem pessoas que são ativistas, enfim, depende de decisões individuais, né, também, de as pessoas estarem engajadas nisso, tem questões econômicas envolvidas, tem muitos pontos de vista, muita complexidade, então, estão sendo chamadas assembleias cidadãs sobre o clima, né, a França fez isso, para resolver, né, aquela questão dos coletes amarelos, toda aquela questão que era polêmica lá. Um caminho foi convocar uma Assembleia Cidadã Nacional sobre o clima, porque as pessoas começam a refletir, né, sobre os diferentes aspectos, sobre os diferentes lugares na sociedade, né, você coloca pessoas de diferentes classes sociais, escolaridade, gênero, idade, juntas, né, então você coloca a pessoa mais velha pensando com a pessoa mais nova, e, incrivelmente, parece que é uma espécie de milagre, mas as pessoas chegam em consensos mesmo em questões bem polêmicas. Como surgiu a ideia e como foi a experiência do Programa da Cidadania? Você pode contar para a gente?
O de cidadania, ele tem como ideia básica que para você poder trazer para o Brasil a ideia do mini público, né, trazer essa novidade da deliberação cidadã, era preciso constituir casos concretos, porque muitas vezes você falar no abstrato fica difícil de você provar para as pessoas que aquilo é possível, que aquilo é viável e que aquilo é interessante, né? Então, o Delibera Brasil entendeu que para poder fazer o papel dele de trazer essa metodologia para o Brasil e reforçar a democracia com essa tecnologia, que era preciso juntar várias organizações e tentar, de uma forma coletiva, implementar vários mini públicos simultâneos. Então, esse é o pano de fundo, né? Então, a gente pensou em duas grandes entradas. Uma era como que você pode formar organizações diversas espalhadas pelo Brasil, com trajetórias diferentes, com temas diferentes, para que elas pudessem se apropriar da tecnologia e experimentar isso nos seus projetos, nas coisas que elas já vinham se preocupando e fazendo, e ao mesmo tempo esse conjunto de organizações ia ajudar a consolidar ou fortalecer o campo da deliberação cidadã no Brasil. Então, essa ideia de que uma organização fortalecida, ela fortalece todo um campo. Então, essa ideia de ficar também de olho num campo maior, né, numa causa, podemos dizer assim, na causa da deliberação, também era uma intenção desde o início. E como foi observar as organizações participando desse processo? Eu acho que o processo de cidadania teve algumas coisas bem bacanas, no sentido assim, eu acho que a gente conseguiu, no de cidadania, cumprir um objetivo que era nosso, de juntar organizações bem diferentes, né, que tratavam de temas bem diferentes, né, educação, meio ambiente, saúde, de portes diferentes, né, uma organização bem grande, como é a FAS, por exemplo, né, que tem financiado, enfim, grandes financiadores, ou bem tradicionais, como o pessoal da rede da saúde, enfim, que já tem uma atuação, né, o Grito dos Excluídos, organizações de base, com outros movimentos, que são mais movimentos mesmo, coletivos, com outra organização. Eu acho que isso foi de uma riqueza muito grande para o programa, essa união das pessoas, dessas diferentes organizações com diferentes perfis. Acho que, então, para nós, né, como o Delibera, né, como organizadores de mini público, é de uma riqueza você ver que com diferentes perfis, né, diferentes localidades do Brasil e tal, os mini públicos se encaixam, né, todas as organizações conseguiram fazer o seu desenho de mini público, em temas diferentes, em portos diferentes, em territórios diferentes, algumas mais localizadas em bairros, outras já pensando em região metropolitana, o pessoal da Amazônia pensando no estado todo, enfim, questões mais localizadas, como os editais de cultura, questões de abrangência nacional, como foi o SUS. Então, a gente tem uma riqueza de saber que o desenho do mini público funciona em diferentes situações, e o programa teve essa riqueza de reunir no mesmo espaço de debate, de aprendizado, organizações que normalmente não se conectariam também, que não ocupam os mesmos espaços, seja por questões temáticas, seja por questões de perfis, ou até mesmo de posicionamentos, né, algumas mais conservadoras, outras mais progressistas, enfim, algumas mais... Então, tudo isso foi uma riqueza muito grande, tanto pelo lado dessa rede, né, dessa união que foi feita no programa, quanto no sentido, para a gente, como promotores da deliberação, né, da metodologia, de sentir que essa possibilidade. E também a gente aprendeu muito, né, porque essa diversidade, essa possibilidade que a cidadania deu, na construção de 5 experiências diferentes,
né, numa metodologia, enfim, que a gente está começando a fazer aqui no Brasil, também deu uma riqueza de experiência para a gente, de pensar em caminhos, em soluções, em formatos de desenho, e as organizações também de pessoas super competentes e super engajadas também nos deram soluções de comunicação, de recrutamento e tal, que são aprendizados que, de forma geral, para a metodologia do desenvolvimento do mini público no Brasil são muito importantes. Olha, a gente tem que lembrar que nós atravessamos o Descidadania em pandemia de Covid-19, né? Então, a gente se observava pelas telas, mas mesmo pelas telas a gente sentiu um calor, assim, rolou uma formação de grupo, né? E um grupo plural muito interessante, assim, porque tinham, como diz a Mariana, tem vários corpos falando de vários lugares, né? E temas diferentes. Então eu acompanhei mais de perto a parte de formação e senti um empenho, não eram só os encontros que as pessoas vinham e participavam, mas a gente sabia que entre um encontro e outro também estava acontecendo dentro de cada organização um bate-bola, quem estava chegando ia se inserindo e um apresentava para o outro. Então foi muito interessante, assim, de uma forma, ver as pessoas se apropriando da linguagem, né? E começando a falar, e quando começaram a ver as implementações, e eu acompanhei alguns momentos de sorteio ou de chamada pública, né? Eu vi as pessoas falando o que era a deliberação cidadã, e era uma aula incrível. Falei, gente, como em tão pouco tempo as pessoas conseguiram se apropriar tanto? Eu acho que é compromisso a resposta. E qual é o caminho para que o trabalho do mini público seja concretizado de fato? Esta, no fundo, né, a grande dificuldade, não só do mini público, mas de qualquer tipo de consulta participativa ou de participação da sociedade no poder público, né? A gente tem uma grande preocupação aqui no Delibera com a questão da incidência, de que as ações sejam realmente tenham efetividade ou pelo menos uma resposta concreta, né, do poder público sobre elas. Então, existe uma dificuldade inicial, que é a própria articulação com o poder público, de que ele, enfim, esteja aberto a ouvir, a participar. A gente já teve algumas experiências bacanas aqui no Brasil nesse sentido, né, com a Prefeitura de Fortaleza, por exemplo, mas já é uma dificuldade, né, abrir o espaço no poder público para que ele convoque ou para que ele, enfim, esteja aberto à participação. E, por outro lado, essa incidência, porque muitas vezes existe, né, enfim, a vontade política de você, ou a necessidade até de abrir espaços de escuta da cidadania, mas nem sempre existe o outro lado, a vontade de você realmente colocar aquilo em prática, ou os tempos da política, as negociações políticas não permitem. Então, essa é uma grande preocupação nossa, porque você, na verdade, está mobilizando as pessoas para uma dedicação grande, né? Os mini públicos não são uma reuniãozinha, né? Elas exigem uma dedicação das pessoas, um comprometimento, e você está chamando elas, enfim, a se engajar, e se não existe depois uma resposta em relação ao que foi pensado ou recomendado, você está gerando uma frustração, na verdade, contraprodutivo, né, em relação à participação. Mas, assim, de alguma forma, a gente tem conseguido fazer essa interlocução, né, nos projetos de cidadania, isso vai continuar, a gente também já aprendeu que essa interlocução não essa resposta, na verdade, ela demanda tempo, né, o tempo do poder público é estendível, ele demora às vezes 2 anos, 3 anos para que uma ação realmente aconteça. Então a gente também, um aprendizado que a gente tem tido é que a gente tem que estender um pouco
esse prazo, né, de articulação com os participantes, com o mini público, depois que terminou o processo de deliberação e recomendação, manter esse engajamento para que possa haver um monitoramento e uma cobrança dessa incidência. E eu acho que, de uma certa forma, é importante que seja o poder público legislativo, executivo no Brasil, também tenha uma abertura maior, né? Comece a se convencer realmente de que a contribuição do cidadão ela não só é importante, mas ela é positiva, ela pode auxiliar, ela talvez resolva algumas questões polêmicas, né? Como no caso do mini público, às vezes são questões difíceis que você trazer a opinião do cidadão de verdade, uma reflexão, pensando no coletivo, ela pode realmente contribuir na solução de problemas. Então, acho que no Brasil, isso é um esforço que a gente tem que fazer, e também, assim, não é só no Brasil, né, a gente também tem, o Delibera faz parte de uma rede internacional, que chama-se Democracy R&D, de organizações que fazem o mini público em todo o mundo. E também na Europa, isso também existe essa dificuldade, né, de você realmente ver as ações implementadas. Então, acho que isso é uma demanda da democracia, que está em crise, não é por pouca coisa, talvez seja essa uma das razões, né, de que não existe uma resposta rápida do poder público às demandas da sociedade, é uma sociedade que as coisas são cada vez mais rápidas, né, então, eu acho que isso é uma construção. A gente tem esse olhar, né, tanto que, enfim, a gente já está pensando cada vez mais em trazer o legislativo e o executivo como proponente e também trazer essa metodologia mais perto do poder público para que isso comece a acontecer com mais frequência, não só em relação à deliberação, mas também a outras experiências de participação. E diante desse processo todo que vocês viveram, como que se sabe que o mini público cumpriu o seu objetivo? O mini público, ele tem como característica de resultado fazer com que alguma questão que impacta a população de um determinado lugar seja deliberada e implementada por quem tem a decisão de implementação. Vamos supor, pode virar uma lei, pode virar uma política pública, pode virar a decisão de o que vai acontecer com um determinado terreno, aqui no caso, né, o que vai, como fazer para dar mais acesso às questões de cultura em Belo Horizonte, como fazer valer o direito à educação na pandemia, mesmo se as escolas não voltarem completamente, mas como é que a gente pode garantir isso? Então, o que a gente conseguiu no tempo do programa até agora foi fazer com que essas deliberações acontecessem, ou seja, que pessoas representando essa população maior se reunissem, fossem informadas, tomassem decisões, construíssem documentos, e esses documentos estão sendo entregues ou foram entregues às pessoas que vão tomar decisões. Então, esse foi o lugar que a gente chegou, que não é trivial, né? Conseguimos, pelo menos em 4 mini públicos, chegar nesse lugar. Mas daí você pode perguntar assim, mas isso resultou em mudança ou não? Essa é uma questão que fica como um desafio, né? A gente sabe que as pessoas permanecem mobilizadas, as organizações permanecem mobilizadas, ele não acabou, né? Mas acontece que a gente vai agora ver qual é o tempo de implementação de cada processo. Por exemplo, se você tem uma questão de saúde pública nesse momento, que tudo está tomado pela questão da Covid, é muito difícil você abrir espaço para outra pauta. Então, é isso, a gente sabe que funcionou em termos, a deliberação foi tomada e foi entregue. As consequências todas ainda estão para se desenrolar.
muito importante a gente saber que os processos, né, têm seus ganhos e tem também seus desafios aí. E aí, como que é possível mensurar os resultados, os desdobramentos do mini público? Eu vou falar um pouco dos desdobramentos, dos resultados do programa e não só do mini público, porque, como eu estava dizendo, que o programa ele não se resume a fazer os mini públicos acontecerem, mas tem toda uma parte de formar pessoas, tem toda uma parte de dar conhecimento de que existe essa possibilidade para fortalecer a democracia, né? E a gente está quebrando a cabeça para ver como que a gente usa isso, né? Existem algumas formas que já estão padronizadas e já estão consagradas no campo. Por exemplo, você fazer questionário de entrada e de saída das pessoas que foram sorteadas para fazer a deliberação, né? Então, isso é um jeito de você pensar como é que as pessoas, o que elas viveram, o que elas dizem sobre essa experiência. Essa é uma dimensão. Uma outra dimensão é até onde foi, para quem foi entregue, quantas deliberações aconteceram. Você pode ver a qualidade da deliberação, a qualidade. A gente está tentando fazer uma escala mínima de pensar a qualidade de implementação de um mini público, mas tem também essas métricas da divulgação, da disseminação da ideia, né? Então a gente pega as matérias que saíram, isso para a gente, na hora que a gente foi ver o impacto, a gente viu que foi uma coisa muito importante, a visibilidade que essa causa tomou, porque é uma coisa difícil de explicar para as pessoas e de achar espaço na mídia mais comum, né, para você falar de uma inovação democrática. Todo mundo acha que já tem um conhecimento sobre participação cidadã, mas qual é a diferença exatamente dessa participação para outros tipos, né? Então, a gente conseguiu mensurar quantas publicações aconteceram, quantos convites o Delibera recebeu para poder dizer disso em aulas, em lives, em artigos, né? Então, essa é uma métrica. E a outra questão é o número de pessoas participando e mobilizadas, né? Tanto as que curtiram posts e fizeram algum tipo de interação, quanto aquelas que, de fato, fizeram formação, responderam questionário, fizemos entrevistas também com as pessoas que participaram de toda a formação. Então, assim a gente vai colhendo um sumo, fizemos uma autoavaliação também das pessoas que tiveram ali na coordenação, né, para a gente poder ir depurando e vendo que de fato a gente pode dizer, não com uma voz única, mas com uma voz, como dizem em avaliação, triangulada, né, com vários ângulos para aquela mesma pergunta. E diante de toda essa riqueza que você está compartilhando com a gente, quais foram os maiores aprendizados com o processo do programa de cidadania? Eu acho que os maiores aprendizados é um pouco o que eu já comentei, né? Essa possibilidade, esse desenho múltiplo de mini públicos que a gente fez, né? Que a gente construiu coletivamente. Também tem um aprendizado bacana na própria metodologia da formação. Eu acho que a gente também aprendeu bastante como construir, como formar pessoas para o mini público e trazer essa expansão e ter mais pessoas, né? Porque a gente no Delibera não tem a pretensão nem a vontade de ser o único coletivo, enfim, que realize, né, essa metodologia. O desejo é que isso se expanda e que a gente tenha novos atores realizando, fazendo mini públicos no Brasil, na América Latina até. E então acho que para a gente foi um grande aprendizado de como passar, né, essa
essa informação, como construir coletivamente. Também essa troca que rolou durante a formação, com os questionamentos, as visões, as preocupações que as instituições que participaram tinham, que eram pessoas realmente instituições muito qualificadas, para além das que participaram, né, construindo seus próprios mini-públicos, mas outras organizações, como o ICLEI, o Instituto de Governo Aberto, que atuam muito fortemente já, né, em parceria com governos e tal. Então, todo esse aprendizado coletivo, acho que fortaleceu bastante e foi muito bacana para a gente. E essa coisa que eu particularmente sou muito favorável e eu acho que é a forma de construção de parcerias no futuro, é esse estabelecimento de redes, né, de parceiros que vão se fortalecendo e construindo objetivos em comum, que eu acho que é o caminho que a gente tem pela frente aí, e que a gente muitas vezes tem que aprender como lidar com isso, porque não é tão fácil quanto parece. A gente aprendeu muita coisa, assim. Eu fiz as entrevistas com as pessoas, né? E fiquei muito curiosa assim, para ver como que tinha sido. Eu acho que tem várias questões assim. Primeiro que as pessoas que passaram pela experiência, de fato, aprenderam os princípios, mas aprenderam também como fazer e são capazes agora de reproduzir ou de, com pouco apoio, de nos seus territórios fazerem novas experiências, né? Então, agora a gente tem muitas sugestões de melhoria do processo, mas a gente sabe que é possível fazer formação e fazer multiplicação de formadores nessa metodologia. Uma outra questão é como é que você faz desde o começo uma articulação que possa facilitar a incidência do mini público, né? Então, pensar como é que você já articula com o poder público, com os decisores desde o começo, né? Como é que você cuida para também ter fôlego durante o projeto para fazer esse processo de incidência ali, né? Tem uma questão também do lugar das organizações da sociedade civil, que foi um aprendizado muito rico, porque as organizações, muitas vezes, elas também representam a população nas suas causas, mas elas se deram conta, primeiro, de a distância ainda que existe entre o poder público e essa população e a capacidade de todas as pessoas participarem. Então, essa ideia de que não precisa ser ativista para participar com qualidade, que qualquer pessoa, né, desde que tenha informação, ela pode vir a decidir sobre seus próprios destinos. Essa foi uma aprendizagem muito importante e, como consequência, também uma autocrítica de algumas organizações de falarem, olha, eu estava numa bolha, a gente normalmente estava num processo meio viciado de fazer com os que já estão capturados pela causa, com os que já são os de sempre, né? E à medida em que ousa com essa coisa de sortear uma população, de até correr o risco de você ter ali uma decisão diferente da que a sua organização teria ou tem publicamente, né? Correr esse risco foi muito interessante para as organizações, porque elas acham que tem uma radicalização na democracia e tem legitimidade maior e nessa pluralidade, né? E à medida em que você leva um pleito, dizendo que esse pleito representa as vozes de representantes de uma população maior, isso tem uma força muito maior do que você falar que juntou com os seus especialistas, né, e ouvir os especialistas. É diferente a força do que você está falando. E aí eu acho que tem essa ideia, né, de
comprovar na prática aqueles princípios que o mini público trazia. Pensar que, de alguma forma, os aprendizados, eles corroboram, eles confirmam os pressupostos do mini público, né? Que é pensar que você, de fato, tendo uma questão que seja específica de uma população que vive aquele problema, é essa própria população ou representantes dessa própria população que tem as melhores condições de decidir qual vai ser a melhor solução. Não é alguém que estudou milhares de tempo, alguém que estudou muito aquilo pode ajudar essa população a ter uma compreensão das diversas possibilidades de solução daquele problema ou de causas daquele problema e fazê-la decidir e criar consenso da melhor forma possível. Então, eu acho que uma outra questão que também se comprovou e que a gente precisa muito trazer à tona agora é a questão que você cria a convergência de quem pensa diferente. A gente está muito acostumado agora e com medo até de juntar as pessoas diferentes, porque vai gerar uma brigaiada, um conflito, as pessoas não vão chegar a lugar nenhum, elas vão sair se odiando. E essa metodologia, que é trazer as pessoas, compartilhar com elas o problema, informar várias possibilidades e aí fazer com que elas decidam a partir daquilo que elas entenderam e daquilo que elas vivem, aquilo leva a consensos muito mais do que uma divergência. Também porque você sai daquela ideia de que a pessoa tem que estar defendendo a sua posição. Na verdade, elas não estão ali capturadas por um jogo de poder, de querer uma ganhar da outra. Elas estão ali como representantes de quem vai ser beneficiado por uma decisão. E desse lugar, as pessoas abrem muito mais para escutar e abrem muito mais para se entender. Patrícia, eu queria aproveitar e fazer um gancho, assim, mas eu acho que antes da gente fechar, para quem está ouvindo, né, surgiu a curiosidade, assim, vai ter um novo mini público? Como que as pessoas podem participar? Como que elas podem acessar o Delibera Brasil, né, o programa de cidadania? Como que faz para fazer parte, implementar? Às vezes a pessoa tem ali uma questão que ela sente que a partir do que vocês trouxeram, ela pode resolver, né? Pode trazer uma tratativa para isso. Teria como, assim, você trazer um spoiler, de repente, para a gente? Maravilha, olha, a gente deseja, né, que essa demanda venha cada vez com mais força. Não para o Delibera. O Delibera é um ator, né, que está ali tentando fazer com que as oportunidades de participação sejam multiplicadas. Para isso, a gente tem agora o de Cidadania 2, que foi aprovado também com o mesmo apoio do NED, e a gente agora está mirando os vereadores, porque a gente percebe que muitas pessoas que estão nessa posição de legislativo municipal, elas não têm ideia de que existe esse mini público e que algumas batatas quentes que elas têm nas mãos, elas poderiam gerir de uma forma muito mais participativa, legítima e efetiva se elas tivessem conhecimento e possibilidade de fazer um mini público. Então a gente vai fazer primeiro com muitos dos aprendizados que a gente teve aqui e com outros aprendizados que a gente teve implementando mini públicos no Brasil, a gente tentar ver como é que a gente implementa alguns mini públicos com esses vereadores que já estão fazendo alguma coisa, e a gente escolheu um foco temático dessa vez, que são as mudanças climáticas, porque é uma questão inevitável
a gente precisa dar visibilidade para a urgência dessa pauta, né? E também para a gente tentar ver se a gente já usa as redes que estão postas de gente que está trabalhando nesse sentido. Mas depois de feitos 3 ou 4 mini públicos, a gente não sabe ainda quantos que a gente vai conseguir, a gente quer formatar um curso para todos os vereadores do Brasil. Um curso curto, mas essa primeira mergulho com casos concretos, para todo mundo entender que não é um bicho de 7 cabeças, que não é uma coisa cara, que não é uma coisa difícil, mas que é uma questão que a gente precisa, de fato, multiplicar. O Delibera está construindo várias parcerias, né? Tem o site, dentro do site tem a área de contato, então todos os contatos são bem-vindos, mas a gente também precisa ainda de muita articulação para poder dar conta dessa demanda que a gente espera que seja crescente. A gente sabe de bastidor que está sendo elaborado nesse momento um relatório narrativo que vai trazer toda a riqueza desse processo do De Cidadania 1. E a gente gostaria que vocês contassem um pouquinho para a gente desse produto que está para sair do forno. Então, uma das coisas que a gente está sendo provocado pelo próprio grupo das organizações, né, é a gente conversar e mostrar o que a gente tem produzido de uma forma mais amigável, mais gostosa, né? Então, a gente está construindo uma revista eletrônica que vai ficar até final de outubro disponível, que vai ser o nosso relatório narrativo e que ele tem links para conversas, ele tem imagens, é essa ideia de tornar atrativa essa conversa que a gente adora, mas nem sempre as pessoas se aproximam, né? Então, de que forma que a gente faz esse esforço de aproximação de uma linguagem corriqueira, porque as pessoas acham que política não tem a ver com a vida delas, que é uma coisa que elas podem não se meter com isso. E à medida em que elas vão entendendo que se as coisas estão caras, se os serviços públicos não estão funcionando, se a escola tem problema, se o posto de saúde tem problema, se a rua está sem lixo, está sem iluminação, que todas essas questões passam pela decisão de alguém e passam por uma política pública, elas vão entendendo que ela está imersa na política, só que elas às vezes não têm alguém que ajude ela a entender como é que ela pode participar mais e melhor. Então, essa revista, essa tentativa da gente levar para todo mundo e dizer, se anime, vamos fazer junto, se arvore a querer participar mais da política, de tudo que acontece ao seu redor. Eu acho que a revista é uma ideia bem bacana, que o pessoal da comunicação aí do De Cidadania teve, né, em parceria também com a galera ali do Movimento Juventude Negra e Política, que está ajudando, colaborando com a gente, porque nesse formato de revista. Eu acho que uma das grandes dificuldades que a gente tem, né, e acho que das organizações sociais em geral, quando querem contar, enfim, seus processos e tal, é a comunicação. Trazer para uma linguagem mais próxima, de um formato mais bacana, não tão engessado. Eu acho que isso é um desafio, que a gente está buscando caminhos. Eu acho que a revista é um formato bem legal, é uma coisa ágil e importante, porque nesse momento que a gente vive de tanto, enfim, tão difícil da democracia aqui no Brasil, de tantas, né, tantas derrotas, vamos dizer, tanto pessimismo, eu acho que os mini públicos, as deliberações são uma notícia boa, o engajamento das pessoas é muito bacana, conhecer esse processo,
Enfim, tem muita coisa, tem um potencial muito grande, a cidadania tem um potencial muito grande, as pessoas têm, enfim, falas muito bacanas, enfim, sobre a participação, todo esse engajamento, mesmo a construção das recomendações, essa pouca polarização que acontece nos mini públicos, é uma notícia boa para a democracia em geral. Então, esse formato de revista eu acho bem bacana, eu recomendo que as pessoas deem uma olhadinha, acompanhem, que a gente acha que é uma tentativa da gente trazer de uma forma leve uma metodologia que tem ganhos muito reais, assim, e que acho que é um pouco uma esperança nesse momento tão complicado que a gente está vivendo. Bom, então, mais uma vez, nós agradecemos a presença de vocês, pelo bate-papo, por compartilhar dessa novidade, né, que é a experiência do mini público. E para quem está ouvindo, como diz a Patrícia, né, tem o site, mas também tem as redes sociais do Delibera Brasil, que é o @Delibera Brasil. E é isso aí, agradecemos a sua atenção e reforçamos para seguir o Delibera nas redes. Até a próxima!